Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A conversão tira o cristão do mundo, a santidade tira o mundo do cristão. O texto bíblico está em Atos 2, de 1 a 12. A frase é de John Wesley. O conceito de santidade em John Wesley. John Wesley pensava a santidade de forma muito diferente de muitos cristãos. Para uma grande parte desses, vigoravam ideias ligadas a figuras de pessoas com o olhar voltado para cima e um círculo luminoso a rodear suas cabeças. Que se chamavam a auréola. Davam às pessoas assim retratadas o título de santos ou santas, Santo Antônio, Santa Mônica, como exemplo. Além disso, tantos séculos de catequese católico-romana não conseguiram extirpar das mentes desses cristãos crendices populares que atribuíam àquelas pessoas poderes específicos. Um é casamenteiro, uma outra cura males da visão, aquele outro livra de engasgos e mais um outro protege de acidentes nas rodovias. O conceito de santidade ligado a tais formas de pensar difere completamente dos ensinos de Wesley. A santidade pregada por Wesley comporta diversos aspectos que ele esclarece em seus numerosos sermões, seu diário pessoal e em correspondências que manteve com pessoas nem sempre cristãs durante sua proveitosa existência de quase 90 anos. Primeiro de tudo, a fundamentação bíblica, encher-se do Espírito. A vida nova brota em indivíduos e comunidades cheios do Espírito, descritos no livro de Atos dos Apóstolos e em diversas cartas paulinas. Aliás, para alguns estudiosos desse livro, seu título deveria ser Atos do Espírito Santo. Desde o segundo capítulo do livro de Atos, ocorrem relatos da maravilhosa presença do Espírito nas nascentes igrejas. Lucas, que o escreveu, anota que naquele Pentecostes todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. Pouco depois, ao narrar a prisão de Pedro e João, diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos 4, 8. Ao referir-se à igreja em oração, escreve: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, 31.
No episódio da instituição dos diáconos, cita o nome de Estevão com a informação: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6:5. Enfim, todo o livro de Atos abrange extensa quantidade de personalidades cheias do Espírito e contribuir para a implantação do reino de Deus na humanidade. Além do livro de Atos, Wesley apoia-se nas cartas de Paulo para fundamentar biblicamente seu ensino sobre a santidade. O apóstolo, sentindo-se chamado por Deus para levar as boas novas a países distantes, empreende 3 grandes viagens às colônias gregas próximas ao mar Mediterrâneo. Instala-se durante meses ou, em certos casos, durante anos, em algumas das cidades mais importantes da civilização grega, como Corinto e Efésio. Anuncia aos ouvintes que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5:19. E aos que creem em sua pregação, o apóstolo exorta: enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Importa ressaltar que Wesley era profundo conhecedor das Escrituras. Nascido numa família de leitores piedosos, sendo seu pai clérigo anglicano, conhecia as sagradas letras desde a infância. Abre parênteses, como um Timóteo do século XVIII, fecha parênteses. Estudou em boas escolas na Inglaterra, graduou-se pela famosa Universidade de Oxford, onde mais tarde lecionou grego e filosofia. Conhecia hebraico e latim, além de outras 4 línguas faladas em países europeus. Tão vasto conhecimento, tanta cultura, jamais o envaideceram, já que ele os considerava como instrumentos usados por Deus para a edificação da Igreja. Afirmando a fundamentação bíblica em seus ensinos, Wesley escreveu seu diário, abre parênteses, em 5 de julho de 1766, fecha parênteses. Meu fundamento é a Bíblia. Sou intransigentemente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas grandes ou pequenas. E sobre a santidade ele destaca em um de seus sermões. O título santo, aplicado ao Espírito de Deus, não só indica que ele é santo em sua própria natureza, mas que também nos torna santos, que ele é a grande fonte de santidade para a sua igreja. Outro trecho do seu diário, abre parênteses, em 14 de outubro de 1738, analisa o texto de Paulo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram-se, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5:17. E anota: é novo o seu julgamento a respeito da santidade. Não mais julga como sendo coisa externa, consistindo em não fazer o mal, em fazer o bem ou em usar as ordenanças de Deus. Ele vê que é a vida de Deus na alma, a imagem de Deus de novo estampada no coração, uma renovação completa da mente em todo o sentimento e pensamento, segundo a semelhança daquele que a criou. Assim, pela graça de Deus, julgo a santidade. João Wesley disse que a conversão tira o cristão do mundo e a santidade tira o mundo do cristão. Diante dessa icônica frase, é importante ressaltar a consciência de que a santidade é uma evidência do Espírito Santo agindo na vida da pessoa. Em Atos 4:31, relata que após uma oração feita pelo apóstolo Pedro, alguns seguidores de Jesus foram cheios do Espírito Santo e passam a pregar com ousadia a palavra de Deus. O que evidencia sermos cheios do Espírito Santo? Mac Stokes, em seu livro O Espírito Santo na Herança Wesleyana, fala sobre os movimentos carismáticos. Abre parênteses, grupos de cristãos que enfatizam certos dons
ou manifestações especiais do Espírito Santo além do dom da salvação, fecha parênteses, que foram surgindo enfatizando os dons especiais do Espírito Santo sem focar na santidade como ponto de partida. Enquanto, para John Wesley, a presença e o poder do Espírito Santo estavam na santidade como estilo de vida para a qual todo cristão é convocado. O Espírito Santo atua na vida do indivíduo por meio da graça preveniente, operando o novo nascimento, convencendo da justificação e trabalhando na santificação. Segundo Mac B. Stokes, João Wesley acreditava que, em algumas circunstâncias, o Espírito Santo poderia sim agir, levando as pessoas a falar em línguas desconhecidas, curar doenças ou operar milagres, mas ele nunca enfatizava esses elementos como essenciais à nossa salvação. No livro As Marcas Base da Identidade Metodista, na página 18, são mencionados elementos fundamentais da unidade metodista, como sendo fundamentais a presença e o poder do Espírito Santo, tanto para a vida da comunidade de fé, como para a vida da piedade pessoal. O Espírito Santo que recebemos nos adota como filhos, e é ele mesmo dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 15 e 16. Em sua primeira carta ao povo de Corinto, 1 Coríntios 12, 13, o apóstolo Paulo destaca que a principal missão do Espírito Santo é nos capacitar para proclamar que Jesus é o Senhor. Portanto, uma evidência clara do cristão cheio do Espírito Santo é a ousadia, a intrepidez, o fervor missionário, agindo em nós pela multiforme graça de Deus e pelos dons e talentos que Ele nos dá, mas, sobretudo, pelo nosso testemunho de vida à luz e exemplo de Jesus Cristo. Outra evidência de um cristão cheio do Espírito Santo é o fruto que ele produz. Conforme Jesus Cristo alertou, a pessoa é conhecida pelo fruto que produz, assim como toda boa árvore produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Mateus 6, 16, 17. Jesus é claro em dizer que ele nos escolheu e nos nomeou ou designou para que possamos ir e dar frutos, e que nosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em nome dele pedirmos ao Pai, ele nos conceda. João 15, 16. O verbo grego tistenai, designar, expressa a investidura de alguém em uma função, o qual recebe todos os recursos para executá-la de forma eficiente. Sendo cheios do Espírito Santo, temos a garantia de nos tornarmos capazes de viver uma vida produzindo frutos para a glória de Deus. João Wesley destaca o amor como centro da vida de um cristão cheio do Espírito Santo. Ele deixa claro que o Espírito Santo é a vida de Deus dentro da alma humana que o leva a amar a Deus e ao próximo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Em sua carta aos Gálatas 5, 22 a 24, o apóstolo Paulo relata que o fruto do Espírito Santo se manifesta por atitudes de amor, entre parênteses, caridade, alegria, entre parênteses, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, entre parênteses, temperança. Paulo ainda finaliza esclarecendo que contra estes frutos, que deve ser evidenciado no estilo de vida do cristão, cheio do Espírito Santo, não há lei. Concluindo, o Espírito Santo sempre agiu por meio do povo chamado metodista,
que, diante de tantas correntes teológicas atuais, precisa resgatar a sua integridade, enfatizando a graça de Deus como princípio motivador do Espírito Santo no íntimo das pessoas, as quais devem buscar uma vida de santidade. Assim, produzirão frutos dignos de arrependimento, sendo cheios do Espírito Santo e capacitados a cumprir o propósito de Jesus, sendo suas testemunhas até os confins da terra. Que Deus abençoe a lição de hoje e encha o nosso coração da certeza da presença do Espírito Santo para a nossa santificação. Amém.